Eu não sei se alguma vez na vida você, em algum contexto, com certeza já usou aquela frase: tô sem coragem de fazer isso. Eu já usei várias vezes. Por exemplo, eu tenho pavor de montanha-russa, pavor de aranha, né? Eu não sei em quais circunstâncias você já usou. Tô sem coragem de fazer tal coisa. Só que talvez você chegou aqui hoje, o ano está acabando, a gente começa a fazer o balanço se a dieta deu certo, se a gente viveu um ano bom, um ano ruim, se a gente conseguiu economizar ou não. Mas quando você olha para o começo do próximo ano, talvez a palavra que você esteja mais sentindo no seu coração aqui hoje é: estou sem coragem de começar o próximo ano. Estou cansado ainda desse. O próximo ano é talvez o ano daquele curso que você vai fazer. O próximo ano é o ano que o seu filho vai nascer. O próximo ano talvez é o ano que você vai ingressar na faculdade. O próximo ano é um ano que tem diversos desafios para serem encarados. Ou talvez o próximo ano é o primeiro novo ano que você vai passar sem aquela pessoa amada que você perdeu. Talvez o próximo ano é o ano que você que está desempregado ou que não achou ainda o trabalho que você queria, você está pensando como é que vai ser. Talvez o próximo ano é mais um ano que você vai precisar enfrentar uma doença difícil que você tem enfrentado. Passos de fé, ansiedade, medo, lidar com frustrações, lidar com o luto, lutar com a doença, com a alegria, com a depressão. Eu sei que todas as vezes quando a gente vai entrar em um tempo novo, a gente fica nessa apreensão. Parte dela é uma apreensão boa, mas existem alguns momentos na vida que nos falta ânimo, nos falta coragem. E o medo é um sentimento que também se instalou várias vezes no coração de homens e mulheres de Deus na Bíblia. Eu acho muito legal que a palavra de Deus não esconde as coisas boas e as coisas ruins, as dificuldades, os acertos e os erros dos seus personagens. Pelo contrário, a Bíblia mostra isso. E a Bíblia mostra, por exemplo, momentos em que o profeta Elias esteve muito desencorajado. Ele quis inclusive para si a morte. A Bíblia mostra também um momento em que Josué, quando pega o cajado de Moisés e vai assumir o seu novo ministério de frente para o povo de Israel, lhe falta coragem. E então Deus fala a ele: seja forte e corajoso, não temas. Às vezes a gente precisa de coragem. Às vezes a gente está se sentindo um pouco desanimado, desencorajado, frustrado, ou simplesmente com uma expectativa ansiosa dentro do nosso coração. Não sei como é que está o teu coração para esse próximo ano. Talvez você está animado e você está bem. 2023 foi um bom ano. A minha oração é que essa palavra possa ser uma âncora para você no próximo ano de 2024, para que você se mantenha encorajado. Mas para você que talvez chegou aqui com algumas feridas de batalha, de guerra, você que chegou aqui cansado, você que chegou aqui passando por diversas situações, como eu falei, doença, problema no casamento, na família, na faculdade, eu quero te dar hoje uma palavra de encorajamento. E o título dessa mensagem é: quando nos falta coragem. Como que Jesus responde a nós quando nos falta coragem. E eu quero olhar hoje para a vida do apóstolo Paulo. Nós vamos ler 4 textos diferentes. E esses textos, cada um deles, vão trazer uma verdade para a gente a respeito daquilo que Jesus faz quando nós estamos precisando de incentivo, quando nós estamos precisando de coragem, quando nós precisamos recobrar o nosso ânimo. Quantos aqui querem começar 2024 encorajados? Deixa eu ver, dá um glória a Deus aí. Amém, glória a Deus. Primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Atos capítulo 18, do versículo 9 ao 11. Atos 18, do 9 ao 11. A palavra de Deus fala assim: certa noite Paulo teve uma visão
em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém lhe ousará fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Esse é o nosso primeiro texto, e ele vai mostrar a primeira atitude de Jesus, aquilo que Jesus fala a gente quando a gente precisa de coragem. Quando desencorajados, Jesus nos chama a sermos fiéis diante da oposição. Quando a gente está desencorajado, é muito fácil, quando a gente enfrenta resistências, seja de pessoas, seja espiritual, sejam batalhas com a família, é muito fácil a gente se desencorajar, porque a oposição às vezes machuca, ela pressiona, ela te joga para baixo. Mas quando a gente olha para o contexto do que Paulo estava passando aqui, a gente vê um homem que estava passando oposição. É muito interessante que aqui Paulo tinha acabado de sair de Tessalônica e Bereia, 2 lugares aonde ele foi muito perseguido, inclusive quase morto. Paulo foge e provavelmente estava receoso, estava com medo, mas diante de uma revelação do Senhor ele vai para Corinto. Chegando em Corinto, ele começa a fazer a obra de Deus e se dedicar ao trabalho ali. Porém, diferente do que ele imaginava, mesmo seguindo o propósito de Deus, o que ele enfrenta? Oposição. Os judeus queriam impedir ele de pregar o evangelho, os gentios também, e ali ele começa a enfrentar muita oposição, e eu fico imaginando que em determinado momento dessa história, Paulo estava desanimado. Mas é aí que a gente vê a atitude de Jesus. Jesus chega para Paulo e fala: Paulo, não se cale, eu tenho muito povo nessa cidade. Tem um porquê que você está aí. Tem um porquê de você estar passando essa oposição. A oposição não vem sem um propósito. Eu acho tremendo que, às vezes na nossa vida, o que a gente pensa é que se nós estivermos no caminho do propósito de Deus, a gente não vai enfrentar certos tipos de oposição. Mas o que a Bíblia está mostrando aqui é o contrário. O que a Bíblia está mostrando aqui é que Paulo estava no centro da vontade de Deus. Paulo estava tomando caminho ao rumo que o Senhor tinha dado para ele, e ainda assim ele estava sofrendo forte oposição. Na nossa cabeça, o que a gente começa a pensar? A gente começa a pensar: eu acho que Deus não está me ouvindo. Eu acho que eu errei. Eu acho que eu falei, eu acho que não era por aqui. Se eu estou tendo esse tipo de resistência, esse tipo de oposição, e a gente começa a desanimar na nossa fé. Quando nós estamos no propósito de Deus, às vezes a gente vai ter oposição. Mas é quando a gente está caminhando nisso que a gente tem o privilégio de provar algumas visões do Senhor, como Paulo provou. Paulo provou essa visitação de Jesus e esse encorajamento, porque ele estava no caminho do propósito de Deus, mesmo diante da oposição. É muito ruim a gente sentir oposição, porque diante da oposição a gente pode se sentir acuado, a gente pode se sentir rejeitado, e o coração humano tem um grande problema com rejeição. A gente, quando é rejeitado pelas pessoas, a gente estava tentando fazer tudo certo, eu estava tentando acertar, eu estava tentando melhorar, e ainda assim as pessoas resistem e rejeitam a nós. O nosso coração dói. Você tenta acertar com aquele familiar, você tenta servir ele da melhor maneira, você tenta fazer, e ainda assim, resistência, oposição. Você tenta na faculdade fazer o melhor, caminhar do melhor jeito, mas aí, oposição. Eu não sei qual que é o tipo de oposição que você tem sentido em sua vida. Ela pode ser uma batalha espiritual que você está passando. Você está sentindo uma resistência das trevas contra você, contra o teu ministério, contra a sua vida. Pode ser também os familiares que não te entendem. Você sabe o propósito que você tem que seguir. Você sabe aquilo que você tem que fazer. Mas ainda assim você tem enfrentado oposição. Pode ser uma luta interna, uma oposição interna de você com você mesmo, mas você tem lutado com isso. Hoje eu quero dizer para você, independente da oposição que você está passando, quando nós estamos no processo de Deus, no propósito de Deus, existe um revestimento de força que vem da parte dele.
E a resistência, a oposição, a circunstância, não quer dizer que você está fora ou dentro. Pelo contrário, tudo o que nós precisamos é não negociar aquilo que Deus falou para você. Se você tem passado por oposição, e quem sabe por conta disso se sentido desencorajado, eu queria te falar, se livre do sentimento de rejeição. Enquanto você estiver sendo aceito por Jesus, é tudo que você precisa. Você pode ser rejeitado por todos os homens, você pode ser cancelado, você pode ser esquecido, mas se você estiver no caminho do Senhor, vai valer a pena. Diante da oposição, seja como Paulo, não deixe de ser um ministro da verdade. Deus tem te dado uma verdade. Deus tem colocado verdades em você. Não negocie aquilo que você entendeu da parte de Deus. E se lembre que muitas vezes a oposição vem acompanhada de um grande propósito. Paulo estava sofrendo oposição porque tinha muito povo de Deus naquela cidade. A oposição não é diretamente proporcional com algum tipo de fracasso que a gente está tendo na nossa vida de fé. A oposição muitas vezes é significado de que a gente está indo no caminho certo. Eu tive fazendo uma viagem missionária agora há pouco tempo atrás com a minha esposa. A gente foi para a Ásia. E eu nunca tinha estado em um ambiente tão tenso quanto o que eu entrei em um dos dias daquela viagem para estar ministrando em uma vila. Um país que sofre perseguição. E quando a gente chegou nessa vila, a gente estava indo lá para celebrar um culto de batismo, um negócio lindo. Quando a gente chega lá, foi um clima de tensão imenso. O pessoal estava dentro da casinha onde a igreja se reunia. Chegou a nossa van, eles começaram a apressar, a gente vem, desce correndo para ninguém ver. E a gente pegou, entrou lá na igrejinha, na casinha, tivemos a celebração e tal, mas ninguém podia saber que estrangeiros estavam lá fora. E de repente o lugar onde ia ser o batismo em um rio, não podia ser porque chegou um pessoal para se banhar lá. Se eles vissem o pessoal se batizando ali, provavelmente o trabalho todo deles ia ser comprometido e eles não iam poder continuar. Ao lado daquele estado, a gente estava bem na divisa com outro estado, onde tinham acabado de prender mais de 51 cristãos, e eles estavam sentindo uma oposição imensa. A gente conseguiu achar um cantinho em um riozinho escondido, e eu vi aquele pessoal entrando no rio, se batizando, renunciando tanta coisa. E muitos deles estavam ali naquele momento, por conta do propósito da vida deles, tomando parte em um chamado para ser rejeitado. Tomando parte em um chamado que eles sabiam que iam enfrentar grande oposição. Estavam deixando muita coisa para trás. E eu comecei a conversar com alguns deles. Como que vocês aguentam isso? Como que a gente pode orar por vocês? E eles falaram, pastor, a oposição, a perseguição nos faz crescer. A oposição nos mostra que a gente está indo no caminho certo. Eu não sei qual que é o tipo de oposição que você tem sentido. Eu não sei qual que é. Você tem tentado entrar no propósito de Deus, você tem tentado melhorar, você tem feito força, mas você sente alguns tipos de barreira te puxando para trás. Hoje eu vim aqui para te dizer, o Senhor quer te encorajar diante da oposição. Mesmo que você esteja cansado de lutar. Mesmo que pareça que a batalha está pesada, que está difícil e que você está trazendo alguns machucados de guerra aqui hoje, eu quero te dizer, resista. Você não luta na força sua, você não luta naquilo que você é. Quando somos rejeitados, na realidade é a Cristo que eles rejeitam, não é a nós. Nós precisamos entender isso, para a gente poder viver o mais lindo do propósito do Senhor. Mas a segunda coisa que esse texto vai nos ensinar lá em Atos capítulo 23, versículo 11. A palavra de Deus fala assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Quando desencorajados, Jesus se coloca ao nosso lado para reafirmar as suas promessas. Esse texto aqui é o que eu mais gosto. Paulo tinha sido preso
injustamente, passado por um julgamento ferrenho na cidade de Jerusalém. O pessoal queria literalmente despedaçar ele, precisaram tirar ele do meio da multidão urgentemente. E eu gosto de ficar imaginando as cenas da Bíblia. Em determinado momento eu fico imaginando que aqui Paulo estava no cárcere, estava em uma masmorra gelada, com as suas correntes, sentado, olhando para baixo, no frio, no escuro. Mas olha o que a Bíblia fala. Então Jesus se pôs ao seu lado. Existem alguns momentos que a Bíblia traz essa revelação de Jesus gloriosa. O pessoal cai com o rosto ao chão e não conseguem suportar. Mas preste atenção nessa revelação aqui. Paulo desanimado, Paulo ferido, Paulo ansioso, Paulo com medo, Paulo com dúvida. E Jesus se pôs ao seu lado. O que Jesus estava fazendo naquele dia era chegando pertinho do seu amigo Paulo. Jesus estava sentando ao lado dele, e eu fico imaginando o papo que eles bateram ali. E Jesus relembra Paulo de uma promessa. Paulo, eu prometi, você precisa chegar a Roma. Você se lembra disso? Não tenha medo, não fique desencorajado, não fique ansioso, não fique preocupado, eu vou cumprir as minhas promessas. Deus é um Deus de promessas. Aquilo que Ele cumpre, Ele vai fazer. A Bíblia fala em Números capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que nele haja engano. A Bíblia fala que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela cumpre todo o propósito que apraz o coração do Senhor. Quais que foram as promessas que o Senhor já te deu? Hoje, aqui nesse culto, se você tem sentido que na sua vida as palavras do Senhor caducaram, que na sua vida algumas promessas, algumas coisas que você ouviu de Deus, algumas coisas que você estava caminhando, parece que começaram a desmoronar no seu coração, eu vim aqui para te dizer, Jesus hoje está se colocando ao seu lado. Hoje, no nome de Jesus, você vai ser tocado por Ele. Hoje Ele está reafirmando palavras ao seu coração. Hoje Jesus está te dizendo, eu sei, eu lembro do propósito que eu tenho para a sua vida. Você sabe o porquê você está aí. Você lembra da palavra, você sabe, se apegue a essa âncora. Deus não é um ser humano como nós, que se esquece, que se perde no meio de compromissos ou de promessas, não. Ah, pastor, mas eu nunca escutei a voz de Deus claramente, eu não tenho nenhuma promessa específica para a minha vida, eu não tenho nada disso. Você que está com a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia bem alto, levanta ela aqui, quero ver. Você que está com a sua Bíblia, levanta ela. Você tem uma coleção de promessas aí. Essas aqui são as promessas que você tem para a sua vida. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor fala, nenhum fio de cabelo vai cair da sua cabeça sem que eu saiba. Ninguém vai poder os fazer mal. A palavra de Deus é cheia de promessas. E se você precisa sentir uma segurança para o ano de 2024, se você precisa ter algo aonde se segurar, mergulhe na palavra de Deus. Eu já me senti muito desencorajado em alguns momentos da minha vida, achando que tinham coisas que tinham sucumbido. E eu me lembro de uma vez passando por alguns processos muito difíceis na vida, em relação à saúde, precisei fazer 2 cirurgias nos pés, estava com vários problemas em casa, divórcio dos pais, passando por diversas lutas, por conta da cirurgia, precisei ficar muito tempo sozinho, não tinha mais amigos, não tinha com quem compartilhar os problemas, eu estava muito mal, e um dia eu estava lá chorando num cantinho da minha casa, tinha uma mulher fazendo uma visita naquele dia lá em casa. E aquela mulher ficava passando perto de mim, para frente, para trás, e olhando. E eu fiquei, nossa, mas essa mulher não me conhece, por que ela está me olhando daquele jeito? Não estou entendendo. De repente, ela toma coragem e pede para falar comigo. Licença, você acredita em mensagem de Deus? Eu falei, eu acredito. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você hoje se sente pequenininho, como quando Davi estava cuidando de ovelhinhas no pasto do seu pai. Deus vai te levantar. E vão aparecer gigantes na sua vida.
Mas você não vai no seu nome, você vai em nome do Deus dos exércitos. E hoje Deus está te falando que Ele vai te colocar em lugares onde você vai influenciar pessoas. E ela foi falando, e eu olhando para a circunstância da vida, era algo totalmente diferente do que ela estava falando. Mas sabe, quando a gente recebe uma promessa do Senhor, chega um momento em que ela se cumpre. Eu quero afirmar para você, ou reafirmar algumas promessas de Deus na sua vida. Ele não se esqueceu. Ele te conhece, Ele te chama pelo nome, Ele sabe quem você é. O Senhor não se esqueceu das suas promessas para você. Posso ouvir um amém bem forte? A palavra de Deus, a gente vai ver também, mostrando outro episódio, em que Paulo estava profundamente desencorajado. Lá em Atos capítulo 27, o versículo 21 e versículo 20, até o versículo 26, a Bíblia fala: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem eu pertenço e sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito, pois é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Nesse texto, Paulo estava a caminho de Roma, onde ele precisava ser julgado pelo imperador, só que ele ia precisar fazer várias paradas antes com o navio. E ele tinha parado na ilha de Creta, e ele, como alguém muito experiente em suas viagens, ele fala para o pessoal que estava levando ele cativo, prisioneiro: essa época do ano a gente não devia viajar. Aqui não é a melhor época, por conta das tormentas, por conta do vento que bate, e o navio vai ser levado para locais perigosos. O pessoal não escuta ele. E de repente, ele se vê no meio de uma grande tempestade, uma tormenta. E o pessoal, a Bíblia fala que passam vários e vários dias sem comer, tentando tirar a água de dentro do navio, aliviando o peso, e desesperados, cada um orando para o seu Deus. De repente, Paulo, no meio daquele caos, se levanta e fala: ei! Ninguém precisa se preocupar. Nessa noite um anjo do Senhor me visitou. E ele falou: Paulo, você precisa ir lá falar com o imperador. Nada vai se perder, fica tranquilo. Eu vou cuidar de vocês no meio da tormenta. Inclusive, aqueles que permanecerem no navio com você, nenhuma vida vai se perder, só o navio vai embora. Mas eu vou poupar a vida de vocês. Paulo termina falando assim: portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. A Bíblia está ensinando aqui para a gente que quando desencorajados, Jesus nos faz imortais até o pleno cumprimento do seu propósito. Como assim? Eu não sou determinista. Eu não acho que você tomando a escolha que você quiser, vai tudo convergir de determinada forma, e mesmo que você negue o propósito de Deus, você vai chegar no mesmo lugar do mesmo jeito. Não. Eu acredito que nós precisamos andar em obediência ao Senhor. Mas eu creio que quando nós tomamos passo de obediência diante do propósito do Senhor, não sou mais eu que sou responsável pelo que vai acontecer com a minha vida, é Deus. Quando eu tomo uma posição diante de Deus de obedecer, de viver o seu propósito, o que acontece é que Ele vira minha garantia. E eu prefiro confiar muito mais que Deus é poderoso para guardar o meu propósito, para guardar a minha vida, do que confiar que eu, na minha sabedoria, no meu conhecimento, tenho a melhor escolha para eu tomar. A Corrie ten Boom falava: eu prefiro confiar um futuro incerto nas mãos de um Deus bem conhecido. Deus é bem conhecido, você pode confiar nele. E se Ele deu um propósito para a sua vida, e Ele deu, se Ele te deu palavras, se Ele te deu promessas, e você caminhar sobre essa palavra, você é imortal até lá. Como assim? O Senhor vai te proteger,
Ele vai te guardar porque a palavra é dele, o compromisso é dele. Quem falou essa frase, até que o pleno cumprimento do meu propósito seja feito, eu sou imortal, foi John Patton. Foi missionário em uma tribo de índios canibais nas Ilhas Novas Hébridas. Em determinado momento, aqueles índios decidem atacar ele em uma noite, e ele sai correndo e escutando ao seu lado as flechas e os arpões, cantando e passando no seu lado, e aquela perseguição, ele acha uma árvore onde ele consegue subir, ele sobe lá perto da copa da árvore, e ele escuta os perseguidores correndo e não encontrando mais ele, e ele naquele estado de medo, daqui a pouco, ele sente uma paz de Deus que ninguém consegue entender. E enquanto ele está em cima daquela árvore, Deus começa a ministrar no coração dele, e ele escreve no seu diário que nunca fez tanto sentido como naquele dia. O texto em que a palavra de Deus fala: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele falou: nunca houve lugar na minha vida que eu me sentisse tão seguro quanto na copa daquela árvore. Porque eu senti a presença de Deus me guardando. E aí ele escreve: até eu ter terminado aquilo que o Senhor tem para mim nessa terra, ninguém vai fazer mal para mim. O Senhor vai me guardar. Quando a gente está no meio da tormenta, no meio da tempestade, é ali que às vezes a gente começa a se sentir desencorajado. Poxa, mas eu achei que Deus ia curar. Poxa, mas eu achei que ia ser diferente. Eu estava com tanta expectativa disso. Poxa, mas eu achei que aqui ia ser diferente. Mas quando a gente coloca os nossos olhos nas promessas de Jesus, a gente vê que elas são imutáveis. Existe uma palavra que merece confiança. Jesus merece a minha e a sua confiança. Não tenha medo quando você enfrentar tormentos. Não tenha medo quando você enfrentar a tempestade em 2024. Se você estiver pisando no caminho do propósito de Deus, Ele vai te guardar. Se você estiver caminhando conforme aquilo que Ele te falou para fazer, Ele vai te guardar, Ele vai ser contigo. O Senhor é soberano sobre aquilo que acontece na sua vida e na sua história. E a pergunta é: você vai continuar dentro do navio? Fala: Senhor, eu sei que eu tenho algo para eu fazer, eu sei que eu tenho um destino. Se hoje você chegou aqui desanimado, desencorajado, eu quero te dizer que no meio dessa tempestade, eu creio que o Senhor Jesus está te visitando aí no teu coração. E Ele está dizendo: não tenha medo. Algumas circunstâncias podem ser ruins? Podem. Você pode perder o navio aí? Pode. Aconteceu com Paulo. Se molhou, foi para a água, precisou nadar. Mas aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Pode não ser do teu jeito, do meu jeito, do jeito que a gente queria. Mas as promessas do Senhor não falham. Elas não falham. Eu quero terminar essa palavra com o quarto encontro de encorajamento que Jesus teve com Paulo. A palavra de Deus vai falar lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16 e 18. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A Ele a glória para todos sempre. Amém. Quarta lição: quando desencorajados, Jesus jamais nos abandona, mas nos fortalece quando nós mais precisamos. Essa daqui são literalmente as últimas palavras escritas de Paulo que nós temos acesso. Foi a carta que ele escreveu para o seu discípulo Timóteo um pouco antes dele ser martirizado. Paulo, em uma gelada prisão romana, escreve as suas últimas palavras para o amado Timóteo. E ele, aqui nesse finalzinho, começa a descrever a dificuldade que ele está passando. E ele começa a descrever um cenário, inclusive nos outros versículos próximos, muito difícil. O inverno romano chegando,
ele pede para Timóteo a sua capa, porque ele estava com frio. Ele estava sem acesso à palavra, ele pede: Timóteo, traz os meus pergaminhos. E ele comenta com Timóteo: na minha primeira defesa, no momento de me defenderem diante do tribunal, ninguém daqueles que me seguiam compareceram, todos me abandonaram. Ele começa a falar de Demas, que o abandonou. Ele começa a falar de outros que o deixaram e seguiram outro caminho, outros que se envergonharam dele. Paulo se encontrava sozinho, com frio, com fome, talvez sem entender muitas coisas mais. O texto fala: todos me abandonaram, mas o Senhor esteve ao meu lado. Talvez você está se sentindo sozinho. Para alguns aqui, começar 2024 sem aquela pessoa que você perdeu vai ser difícil. Talvez você se sinta na sua casa com a família que não entende o que você está vivendo sozinho. Talvez você tenha se sentindo sozinho diante de alguns desafios da vida que você está passando. Não está sentindo uma mão que vai ser estendida para você. Não está sentindo alguém que vai te acompanhar, alguém que vai cuidar de você. Mas hoje, o Senhor Jesus está se colocando ao seu lado. E Ele não só se coloca ao lado de Paulo, mas eu acho lindo que Paulo fala: o Senhor o revestirá de forças quando precisar. Se você está se sentindo fraco diante dos desafios, se você está se sentindo fraco diante do próximo ano, hoje, o que a palavra de Deus está falando é: eu vou te revestir de força. Você tem algo grande a teu favor. Você está se sentindo fraco? A palavra de Deus fala: quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha. Você não precisa ser forte. Tudo que você precisa é de um Deus forte, glorioso, que tem promessas inabaláveis e que vai te sustentar não importa onde você for. Talvez você está falando: mas essa caminhada foi pesada, 2023 foi um ano pesado, foi um ano difícil, estou cansado. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas, eles correm e não se cansam. Eu vim aqui para te dizer que hoje é um dia que o Senhor está te chamando para te encorajar. Ele quer colocar da graça dele no teu coração, para suportar situações que talvez você nem sabe ainda que você vai passar. Mas hoje, no nome de Jesus, nós vamos clamar pela bênção do Senhor no nosso 2024. Nós vamos clamar para que a boa mão do Senhor nos acompanhe. E nós vamos ser como Davi. Nós não vamos no nosso nome, nós não vamos na nossa força, mas nós vamos em nome do Deus dos exércitos. Em nome do Deus dos exércitos, você pode enfrentar o luto, você pode enfrentar a doença, você pode enfrentar os problemas financeiros, você pode enfrentar os seus medos, as suas aflições, as suas dificuldades. Existe um Deus que não deixou as suas promessas caducarem para você. Existe um Deus que te ama, e hoje Ele está falando ao seu coração. E tem alguns momentos na nossa caminhada de fé que o Senhor entrega para a gente como se fosse um lembrete, como se fosse uma âncora, para que a gente se agarre forte, para quando a gente estiver passando nas tribulações, a gente se lembre de um Deus fiel, um Deus bom, um Deus amoroso que vai nos acompanhar a todo instante. Seja forte e corajoso, não temas. Não tema o que está por vir, não tema o desconhecido, não tema o próximo ano. O Senhor vai te revestir de forças. Eu não sei o que você está sentindo aí no teu coração, mas talvez quando você olha para 2024, você fala: Senhor, eu preciso de uma força, eu preciso do teu renovo, eu preciso da tua graça, eu preciso que o Senhor me fortaleça, porque sozinho eu não consigo. Nós temos um Deus que ouve, e a Bíblia fala que Ele ama dar boas coisas para os seus filhos. E hoje nós vamos orar por esse encorajamento, nós vamos orar por essa graça. E se você quer pedir para o Senhor essa graça para o ano de 2024, essa coragem sobrenatural que vem da parte dEle, essa força que vai te levantar independente da situação, se hoje
você quer pedir para o Senhor te capacitar diante dos desafios que vão vir e diante dos desafios que você passou e que você tem medo de enfrentar novamente. Hoje eu quero orar por você. Hoje eu vim aqui precisando ser revestido de forças, precisando ser encorajado pelo Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus está fazendo comigo e com você, me escute bem, Ele está se assentando ao seu lado como um amigo fiel, que não abandona. Você não está sozinho. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores te chama pelo nome. A Bíblia fala que Ele recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Ele conhece o motivo de cada uma delas. Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você precisa. E se esse é você que quer dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso dessa força, e eu quero que o meu ano de 2024 seja um ano em que eu vou entrar encorajado por Ti. Eu quero pedir para você se colocar de pé agora, e nós vamos orar juntos e clamar para que a gente possa sair daqui fortalecido. Eu não sei o que você trouxe aí hoje para o Senhor. Talvez o que você trouxe foram tempos difíceis em 2023, ou talvez foram tempos muito bons, uma mistura deles, eu não sei. Mas eu acredito muito em consagração. Quando a gente entrega para o Senhor aquilo que nós vivemos e nós derramamos aos pés dele, e quando nós confiamos aquilo que nós vamos viver. E eu queria agora que você abrisse as tuas mãos assim, como se você estivesse entregando alguma coisa nas mãos do teu papai, e que você fosse o mais sincero possível com ele, de como que o teu coração está. Talvez você está precisando de uma força da parte do Senhor, você está precisando de coragem, você está precisando de capacitação, você está precisando de renovo. Diga para ele. Talvez o que você precisa é de novas promessas, é que o Senhor te relembre. Talvez o que você precisa são de respostas, eu não sei. Mas eu queria convidar você para agora erguer a tua voz e começar a clamar: Senhor, me dá forças, Senhor, me encoraja, Senhor, me abençoa, Senhor, eu te entrego as situações, Senhor Deus, que me frustraram, que me machucaram. Senhor, eu te entrego o próximo ano que eu estou com expectativa ou medo. Em nome de Jesus, se ponha ao meu lado, Jesus. Comece a clamar: se ponha ao meu lado, Jesus. Se ponha ao meu lado, Senhor. Sim, Jesus. Espírito Santo, eu oro agora, Senhor, que o Senhor venha nos visitar com força e com poder. Flui nesse lugar, ó Rei da Glória. Espírito Santo, Tu és aquele, Senhor, que consola, que ensina, que renova. E nesse instante, na autoridade do nome de Jesus, o que eu vejo com os olhos da fé são os fardos pesados sendo removidos e trocados com o fardo de Cristo, que é leve e suave. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro: renova as forças dos meus irmãos. Em Teu nome, Senhor, eu os abençoo, Pai. Eu oro, Senhor, que a graça, a força, o renovo, o propósito, o poder do Senhor esteja com eles. E se existem promessas, Senhor, abafadas e apagadas no coração deles, eu quero clamar a Ti, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Ressuscita, Senhor, aquilo que morreu dentro desses corações. Eu quero orar, Senhor, em especial por pessoas aqui que estão de luto, que vão começar um próximo ano, Senhor Deus, sem a pessoa amada. O Senhor colocou isso no meu coração, Deus. Eu quero pedir pela Tua cura no nome de Jesus. E eu quero Te pedir, Senhor, não os deixa sozinhos, os consola, Senhor. Aqueles que têm se sentido fracos na caminhada, Deus, eu oro, os consola. E agora, Espírito Santo, como um bálsamo doce, escorre sobre os meus irmãos. E agora enche eles da Tua presença. Ah, Senhor, enche eles da Tua presença. Senhor, que a paz de Deus, que ninguém consegue entender e compreender, venha e encha o coração e o entendimento deles, Senhor Jesus. Vem e renova os meus irmãos. Senhor, se tem alguém aqui ou nos assistindo online, Pai, que tem passado por um momento de doença, eu creio, Senhor,
que há poder no nome e no sangue de Jesus para curar. E agora, Senhor, honrando o poder do Teu Espírito, honrando o sangue de Cristo e a Tua vontade, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda doença. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro toda depressão, ansiedade, confusão de mente, na autoridade do nome de Jesus, que vai embora. Senhor, nós declaramos, nós repreendemos toda doença, toda dor, toda enfermidade, ó Jesus. Nós cremos, Senhor, no novo do Senhor, e agora declaramos a Tua bênção sobre esse próximo ano, crendo que o Senhor fará. Eu queria agora que você começasse a adorar o Senhor com as tuas palavras junto comigo, exaltar o nome dEle, e dizer: Senhor Jesus, eu te entrego tudo, te entrego o meu coração, abençoa o meu 2024. Talvez tenha algumas pessoas aqui que estão se sentindo sozinhas, porque você ainda não tem esse Jesus que se assenta ao seu lado. Você conhece alguma coisa sobre a religião do cristianismo, quem sabe você frequentava inclusive a igreja, mas você ainda não tem uma companhia real, verdadeira ao seu lado, a companhia de Jesus. O que você precisa para ter essa companhia? O que você precisa para ter esse bom amigo? É muito simples. Você precisa dizer para Ele: eu preciso do Senhor Jesus. E parar de confiar naquilo que você tem confiado, mas entregar o teu futuro, entregar as tuas dores, entregar o seu coração nas mãos de um Deus que te conhece. A Bíblia fala que o teu nome está escrito nas palmas da mão do Senhor. Você não precisa mais andar sozinho, você não precisa mais viver com culpa, você não precisa mais viver com medo. Existe um Deus que enviou o seu Espírito Santo à terra para nos acompanhar. Houve um tempo que eu achava que eu conhecia Ele, vinha na igreja, cantava as canções, sabia os livros, mas eu ainda não o conhecia. Mas eu me lembro o dia que eu tive o meu encontro com o Senhor, eu ouvi a voz dEle, e a partir daquele dia eu ganhei alguns presentes, que se você quiser você pode ganhar hoje. A partir daquele dia eu tenho a certeza que se hoje eu morrer, eu vou estar no reino de Deus com o meu Senhor, e toda lágrima vai ser enxugada dos meus olhos. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo habita em mim, eu não estou mais sozinho. Eu tenho a certeza que o maligno não pode mais tocar. Eu tenho a certeza que eu ganhei um pai, um bom pai. Eu não sou mais uma criatura confiando naquilo que o mundo vai trazer, não. Eu sou um filho amado do Deus vivo. Ele me adotou e Ele me chama pelo nome. E hoje Ele está te chamando e está dizendo: filho, vem, escute a minha voz. Você não precisa sair daqui do mesmo jeito. E eu quero te dizer de todo o coração: o que você precisa hoje é da presença de Jesus no teu coração. Independente da resposta que você acha que você precisa, o que você precisa é colocar a sua vida diante do Senhor. E para isso você precisa confessar Ele como teu Salvador. A Bíblia fala: se confessarmos Ele diante dos homens, Ele também vai nos confessar diante do Pai, e Ele vai nos receber de braços abertos. Você quer ser recebido de braços abertos pelo Senhor? Hoje é dia de salvação. E se você quer receber a presença de Deus desse jeito, se você quer pedir para o Senhor: Senhor, eu quero ser salvo. Se você quer pedir para o Senhor: Senhor, eu preciso de uma nova vida, eu preciso de um novo coração, eu preciso da tua companhia, eu preciso do teu perdão. Eu queria te pedir: erga as tuas mãos bem alto, se esse é você. Se esse é você e Deus está falando contigo, erga as tuas mãos bem alto. Amém, aleluia, amém, aleluia, aleluia. Um monte de gente erguendo a mão. Eu vou pedir um passo de coragem para você. Você que ergueu a sua mão, eu quero orar aqui pertinho por você. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Você que ergueu a sua mão, pode sair do seu lugar, não tenha medo, não tenha vergonha. Vem aqui pertinho, isso, aleluia. Se Deus está falando contigo, venha. Aleluia. O Senhor está falando com mais gente. Venha, saia do seu lugar, vem aqui para frente. Vem aqui para frente. A gente quer dar um abraço em você, a gente quer orar contigo. Venha, venha, venha. Se tem alguma coisa que te impede a sair do teu lugar, na autoridade do nome de Jesus, está quebrado em nome de Jesus. Venha, venha.
Se tem mais alguém, a gente espera. Pode vir, pode sair do seu lugar. Se o Senhor está falando contigo, não é uma voz humana, não é um sentimento humano, você sabe. Sai do seu lugar, venha, venha, venha. Se você não está conseguindo, pede ajuda para quem está do seu lado. Eu queria agora que a igreja aplaudisse bem forte o passo que esses irmãos estão tomando, porque hoje é dia de vida nova, hoje é dia de esperança nova, hoje é dia que o Senhor está inaugurando um tempo novo. Antes de vocês continuarem orando, olhem aqui para mim. Podem olhar para mim aqui rapidinho, rapidinho. Se o passo que vocês estão tomando hoje for feito com fé, a Bíblia promete que vocês vão ganhar um novo coração. A oração que eu vou fazer não é mágica, mas a Bíblia fala que pela fé nós somos salvos. E eu quero que você repita crendo naquilo que você está orando, a oração que eu vou ajudar você a fazer. Por isso fecha os teus olhos agora e com toda a fé no teu coração, repita comigo: Senhor Jesus, eu preciso do teu toque na minha vida. Eu clamo a Ti, eu preciso da Tua salvação. Que hoje o Senhor me perdoe dos meus pecados, o Senhor me faça nascer de novo, o Senhor me dê um novo coração. Eu preciso do Teu Espírito Santo, e eu abro a minha vida, renunciando o passado, para receber o Senhor como meu Senhor. Assim que eu oro, em nome de Jesus, amém. Eu vou orar por você. Senhor Jesus, sela esse momento com o Espírito Santo da promessa, e nesse instante, na autoridade do nome de Jesus, Espírito Santo os toca. Toma esses corações, e na autoridade do nome de Jesus nós cancelamos todo o domínio do inimigo sobre a vida dos meus irmãos, e declaramos que eles pertencem a Cristo Jesus, e que o sangue de Jesus agora os lave e os perdoe de todo pecado. Traz uma vida nova, traz um tempo novo, Senhor. Oramos isso no poderoso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor bem forte.